Mais um vídeo, canal Dave Alok, galera. E hoje a mensagem diária que eu tenho pra vocês, mano, é que, tipo, eu fiz uma conclusão aqui que, tipo, por exemplo, ai, tem uma cadelinha me mordendo aqui, socorro, ai, socorro. Ah, tem um sério maninho me mordendo muito forte aqui. Ah, desgraça. Desculpe aí pelo sério maninho que fica me mordendo, mas enfim, tenho uma conclusão. Galera, se Deus, eu concluí que Deus é... Porra. Ela não me deixa em paz, galera. Ela não me deixa em paz. O presidente dela dói. Eu tenho uma pequena conclusão, galera. Que, tipo, por exemplo, que Deus é a semente. E nós, cristãos, somos a terra boa. E, tipo, então, para nós sermos cristãos, nós temos que fazer tudo aquilo que eu disse nas outras mensagens diárias, né, galera? Então, aí Deus vai plantar a sua semente em nós e nós poderemos, enfim, ir para o reino dos céus tranquilamente, sem nenhum peso na consciência, galera. Então, tipo assim, ele é a semente e nós temos que espalhar essa semente também por todo mundo, galera. Porque nós somos os cristãos e nós temos o trabalho de espalhar essa semente que Deus germinou em nós, porque nós somos a árvore e que espalhamos mais semente ainda para os outros, galera. Então essa foi minha mensagem diária aqui para vocês. E também agora eu quero ler o 2º capítulo da Bíblia para vocês e vou explicar passo a passo. Então então, manos, já voltamos aqui. Eu espero que meu áudio esteja saindo corretamente, então já deixa seu like, se inscreva no canal para mim continuar trazendo essas leituras aqui pra vocês, manos. Então, eu vou ler o capítulo 2 de Gênesis, ler o capítulo 2 até o final. Então, se quiserem procurar em suas bíblias aí, manos, então eu vou ler aqui com vocês. Tô um pouquinho fanho, assim, meio gripado, assim, no nariz, e eu talvez não leia tão bem. E minha voz talvez não saia tão alta. Então, enfim. Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Então, para a conclusão aqui, né, galera? A conclusão da história anterior, da mensagem diária... tipo, Deus terminou a criação e esse foi o 7º dia. Ele separou um dia para ele descansar, depois que ele tivesse criado o mundo. Porque também, depois de criar o mundo, Deus deve ter cansado pra caraca. Então ele teve que separar um diazinho de descanso. Mas enfim, agora é outra história. Meu Deus, tem um cachorro embaixo da mesa, velho. O que é, Jade? Ele tá me olhando. Ele tá me... Oi? Dá um beijinho. Tá, então, enfim, agora a próxima história, né, manos? A próxima história é o Jardim do Éden, o nome, que é quando Deus criou os seres humanos e eles começaram a viver, né, manos? Então, quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas. E não havia ninguém para cultivar a terra. Então até ali naquele ponto não tinha chuva. Então por isso que não nasceu nenhum vegetal. E não havia ninguém para né, arar e regar a terra. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Então, mas pra quem acredita nessa teoria aí, ó, toma... pra quem acredita nessa teoria aí de que o homem não foi feito do pó da terra e tal, é tudo verdade, diz na Bíblia, e porque a Bíblia é a palavra de Deus e foi ele quem criou o mundo, na verdade. Mas quem acredita em Big Bang e que o ser humano não foi feito do pó da terra, fazer o quê? Então, tipo assim, ele criou nós pelo pó da terra, quer dizer, nós não. Ele criou o Adão, que seria o primeiro ser humano da terra. Ele criou o Adão do pó da terra. E aí também depois a mulher que ele criou, a primeira mulher, que foi Eva, ele pegou um pedaço da costela de Adão e moldou também com terra Eva. Ele pegou uma costela de Adão para fazer meio que uma réplica, assim, um clone parecido com Adão. Só que no sexo oposto, Eva. Então, ou seja, tipo,
Se vocês notarem, homens, eu acho, não sei se mulheres têm a mesma coisa, mas eu acho que homens, se vocês notarem, na sua costela aqui, do lado esquerdo, tipo, pra vocês tá aparecendo do lado esquerdo, Então, assim, do lado esquerdo, se vocês irem contando os ossinhos das costelas de vocês, provavelmente não vai ter um pedacinho de osso na costela esquerda. Então, só uma curiosidade aí pra vocês. Então, onde é que eu tava? Tá, sim. Aí ele soprou no nariz de Adão para que ele criasse vida e começasse a respirar, né? Porque senão ele só ia ser um ser de barro feito do nada ali. Então, enfim. Depois o Senhor plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Ele pôs Adão ali num jardim todo bonitaço e tal. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então é o seguinte, ele fez crescer os vegetais e deu uma ordem para Adão que ele tinha criado até agora. Que era a árvore da vida, que ele podia comer, que o fruto representava uma maçã ali na história, mas ninguém sabe ao certo como era. Dizem que é uma maçã. Então, ali tinha a árvore da vida, que podia comer, por exemplo, as maçãs boas, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que aí ele sabia o que era o mal e o que era o bem. Só que essa árvore Deus tinha proibido de comer, então não tinha por que ele comer. Dessa árvore não, a fruta. Então, no Éden nascia um rio que regava o jardim e que saindo dali se dividia. Formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há perfumes raros e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá a volta por toda a região de Cush, e o terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria. É o quarto. E o quarto é o rio Eufrates. Então, tipo assim, tem 2 rios que é conhecido, que é o Eufrates e o rio Tigre, que até hoje são conhecidos por estarem na mesma região ainda, galera. Então eram 4 rios. E vocês não precisam saber, era só rios mesmo, só um pequeno detalhe. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações, para plantar os negócios e fazer render aquilo. Então, e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Agora que entra, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então Deus não queria que eles sabessem do conhecimento do bem e do mal ainda. Então, não podia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, não podia comer a fruta dessa árvore. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que ajude, como se fosse a sua outra metade. Então, que seria a mulher, né? No caso, a mulher. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e a todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome a eles. Então, ou seja, Adão ia pôr nome aos animais. Foi ele que pôs os nomes e escolheu, praticamente. Então, eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele afirma o que eu disse agora, que eles ficaram com o nome que Adão havia escolhido. Ele pôs os nomes das aves em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora como se fosse a sua outra metade. Então, ou seja, Adão estava triste, sozinho, e Deus queria achar alguém para ele. Só que ele não se divertia com os animais, porque eles não eram parecidos com ele, e os animais não eram parecidos com ele, e, tipo, não tinham nada a ver, assim, tipo, eles são bichos irracionais, que eles não falam, né? E aí Adão só deu nomes a eles, mas depois novamente ficou entediado. Então, ele não achava alguém que fosse como sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Então Deus fez com que Adão dormisse longamente. Ele dormia. Deus tirou todas as suas costelas. Deus tirou uma das suas costelas, e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher
e levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne e o osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Então, tipo, assim, Deus pegou a costela de Adão, tipo, ele meio que anestesiou Adão, assim. Ele deixou Adão dormindo, pegou a costela dele, fechou a carne naquele lugar e pôs em Eva e formou também de carne e osso. Então, por isso que Adão disse, agora sim, tipo, eu tenho alguém para conversar. E ela é a carne da minha carne e os ossos dos meus ossos. Então, ou seja, Eva era igual a ele, só que do sexo oposto. Então, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com uma mulher, com a sua mulher. E os dois se tornaram uma só pessoa, que dizem dos casais que eles se tornam uma pessoa só quando eles se casam. Então, tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Os dois estavam peladão lá no meio do Éden e não sentiam vergonha. Mas então, tipo, o livro, o capítulo 2 de Gênesis, se vocês quiserem acompanhar aí nas suas bíblias, se alguém tiver, tipo, ele fala da criação do homem e do jardim do Éden também. Ele fala da criação do homem e do jardim do Éden. Então, quem não entendeu... Porra, a câmera tá caindo. Ela tava apoiada no caderno das minhas anotações. Eita, tá voando tudo aqui com o vento. Então, pra quem não entendeu alguma coisa, comentem aí embaixo nos comentários, pra quem não entendeu alguma coisa, que eu vou saber responder. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo de não sei quando, porque eu vou dar uma pausa nos vídeos e esse vai ser o último do dia. Então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, Jesus te ama, nunca se esqueça disso, que a palavra do Senhor é uma semente, nós somos a terra boa e temos que espalhar as mensagens de Deus para todo mundo, a palavra de Deus. Então fiquem com Deus, Jesus te ama, até o próximo vídeo e deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, tchau, falou, e até a próxima, tchau.